Estamos de volta com o programa Notícia e Opinião. Agora para falar sobre pesquisa eleitoral, eu pergunto ao jornalista Ney Lopes. Ney, em todo lugar do mundo, pesquisa eleitoral é que nem aqui no Brasil? Olha, Eduardo, uma boa pergunta, uma boa dúvida, sabe? Porque pesquisa é um negócio que mexe com os nervos de todo mundo. Mas saiu uma pesquisa, aí todo mundo fica, quem está na frente, quem não está, tal. Esse é um negócio muito sério, viu? A gente tem que saber o que é pesquisa por trás da notícia, como é que o mundo se comporta. A primeira dor de cabeça que quem fez pesquisa superestimando, falsificando o resultado teve, foi nos Estados Unidos, em 1936, quando o Instituto Gallup, que até já trabalhou no Brasil, superestimou a vantagem de Roosevelt. E o adversário impugnou e lá viram que a pesquisa podia influir na cabeça do eleitor e o americano passou a regular as pesquisas. Portanto, Eduardo, pesquisa no mundo não é igualzinho o Brasil, não. O Brasil já tem uma cautelazinha, registra no TRE, mas é um registro que, se houver algum interesse de influir positivo ou negativamente na cabeça do eleitor, não há como controlar. Só controla se for estabelecendo prazos para a pesquisa. Não tem essa história de dizer que é um direito à opinião pública saber das coisas. No período eleitoral é um período atípico. Você tem que tomar todas as cautelas para evitar que o voto seja viciado ou seja influenciado. Eu tenho aqui algumas notas que eu tive o cuidado de pesquisar. Na Austrália, por exemplo, Eduardo, não há pesquisa, elas são reprovadas, proibidas na Austrália. Começou a eleição, não tem pesquisa, porque eles chegaram à conclusão que influi ou pode influir pela fraude na cabeça do eleitor. Aí você vê, por exemplo, na França, a proibição das pesquisas foi proibida nos 30 dias anteriores à votação. Houve uma reformulação recente, até houve demonstrada na eleição do Hollande, em que essa proibição ficou restrita a uma semana. Mas essas pesquisas que a gente viu recentemente na França, elas não eram feitas na véspera da eleição, não. Elas eram feitas, desde que sejam pesquisas, revelando tendência de voto. Para saber abstenção, não ter abstenção, não, mas tendência de voto. Então, você chega, por exemplo, na Bulgária, 14 dias antes da eleição não há pesquisa. É proibido na legislação da Bulgária. Então você vê, o Conselho da Europa aprovou uma recomendação sobre pesquisa no período eleitoral, publicada na mídia. O Conselho da Europa. O que é o Conselho da Europa? É quem regula o Parlamento Europeu. O que é o Parlamento Europeu? É o parlamento que reúne os países da Europa. 28 países, se não me engano, atualmente. Então, o Conselho regulou severamente. Agora, a legislação do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, é o que a gente chama de legislação comunitária. O Parlamento Europeu, quando ele aprova uma lei, não é obrigado a França a cumprir, Portugal a cumprir, mas é uma regra, uma recomendação, que os parlamentos dos países ratificam ou não ratificam. Então você há de dizer, não, mas eu teve eleição na Espanha com pesquisa e o Parlamento Europeu não decidiu isso, quer dizer, eles não seguiram a orientação do Parlamento Europeu. O que eu quero dizer é que pesquisa é cientificamente uma coisa correta. Eu já ensinei sociologia na universidade e eu não poderia jamais negar que pesquisa é um instrumento. A pessoa vai fazer um negócio, precisa ter uma pesquisa. O candidato... Agora, pesquisa devia ser, na minha opinião, analisando essas notícias todas e a experiência que eu tive sempre como político, devia ser só de orientação dos candidatos e dos partidos, para uso interno. Porque no Brasil, infelizmente, não digo todos, eu aqui não estou acusando ninguém, mas infelizmente a pesquisa tem uma tradição de manipulação. Eu fui candidato a prefeito de Natal uns anos atrás e um instituto me procurou, sabe com que proposta? O senhor quer melhorar a sua posição? A gente contrata aqui uma pesquisa que a gente lhe dá 10 pontos além do que for apurado. Eu digo, não vou querer, até porque eu vou esperar a pesquisa melhor que a pesquisa da urna. Então isso existe. Não são todos. Não são todos. Tem muita gente, inclusive aqui tem empresas idôneas. Agora é preciso olho aberto nas pesquisas. E é um tormento para os candidatos essa pesquisa. Por exemplo, pesquisa de vereador.
Como danado vai se saber uma tendência para quem se elege ou não se elege? Se tem não sei quantos candidatos, mas a tormenta. Fulano não saiu nem na pesquisa. Aí termina, às vezes, até perdendo o voto por conta disso. Por isso que eu achava que devia ser proibida a pesquisa 60 dias antes da eleição e ela permitida para uso interno dos partidos e dos candidatos. Aí sim, mas divulgada na mídia, não. Porque a melhor pesquisa para saber qual é a tendência na legislação brasileira seria através do voto. Este, sim, é a pesquisa que deve ser mantida. Obrigado, Ney. Quem quiser conversar com o Ney pela internet, o Twitter é o @Ney Lopes de Souza. E tem também o blog que você conferiu aqui embaixo, www.blogdoneylopes.com.br. Para falar comigo, meu Twitter é @Eduardo Collin, também deve estar aparecendo aí na tela.